Uma das coisas que mais me intrigou ao longo de toda a minha vida foi me perguntar como foi possível o Holocausto? Como foi possível o nazismo? Como uma nação permitiu que alguém como Hitler chegasse ao poder e fizesse o que ele fez? A partir dessas dúvidas, eu queria realmente entender como isso tudo foi possível e fui pesquisar. E há uns 4 anos atrás, aproximadamente, eu li esse livro aqui, que é considerada uma das biografias mais autorizadas do Hitler, mais bem documentadas, que foi escrita pelo Ian Kershaw. Lendo esse livro, muitas coisas começaram a ficar mais claras para mim, eu pude entender muitas coisas, mas de tudo que eu aprendi, o que mais me chamou a atenção com a leitura e com as pesquisas que eu fiz é que o Holocausto, o nazismo e o regime autoritário nazista, ele só foi possível graças a um contexto que tinha vários ingredientes. E muitos dos ingredientes que compunham o caldo que permitiu o nazismo crescer e florescer estão presentes no contexto contemporâneo que nós estamos vivendo nesse exato momento aqui no Brasil. Isso me assustou bastante. Para vocês terem uma ideia, a gente chegou ao ponto de ontem o ministro da Educação do Brasil fazer uma fala absolutamente assustadora que gerou a reação imediata da comunidade judaica e de várias autoridades, várias pessoas no Brasil e no mundo inteiro, quando ele fez uma espécie de uma brincadeira ou até uma declaração absolutamente ofensiva com um dos episódios mais tristes da história da humanidade, que foi considerado como um marco inicial do regime nazista e do Holocausto, que foi o episódio que ficou conhecido como a Noite dos Cristais. Para quem não sabe o que foi a Noite dos Cristais, em 1938, oficiais da SS nazista, vestidos em trajes civis, eles deram início a uma campanha coordenada de assassinatos, de saques, de destruições de sinagogas, de incêndios propositais e assassinatos mesmo, que resultaram em mais de aproximadamente 1.000 sinagogas destruídas, em 7.500 lojas vandalizadas, em 91 judeus assassinados, em 30.000 judeus presos e encaminhados para campos de concentração. E foi uma noite muito triste que na época ficou conhecida como a explosão espontânea de ira da população. Agora, pessoal, essa noite não aconteceu, ela foi sim o auge, né, a eclosão de um momento que começou muito antes, com a disseminação de um discurso, a disseminação de certos fantasmas, de grupos que passaram a ser perseguidos mediante o silêncio de boa parte dos cidadãos da Alemanha, mas também do apoio de boa parte dos cidadãos da Alemanha. E uma série de atrocidades que foram sendo cometidas ao longo do dia a dia foram sendo normalizadas. Se nós não nos insurgirmos imediatamente contra uma série de atrocidades que nós estamos presenciando nesse exato momento, pessoal, nós não vamos conseguir frear mais essa onda de ódio crescente que a gente vê já há alguns anos. O novo fantasma não são mais os judeus, né, mas os comunistas, talvez os esquerdistas, enfim, há uma insanidade, né, coletiva crescente que tem feito, por exemplo, com que a gente observe passivamente o presidente da República usando a Polícia Federal para eliminar os seus adversários políticos. Eu pergunto a vocês, pessoal, se independentemente dos crimes ou das irregularidades dos governadores, mas se o presidente usa a Polícia Federal como uma polícia política escancaradamente, como ficou clara naquela reunião trágica, que eu vou dizer assim, para eliminar os seus adversários políticos. E uma vez não tendo mais adversário, ele eliminando todos os seus adversários, pensem o que ele não pode fazer comigo, com você, com os cidadãos brasileiros, né? O filho dele ontem, ele expressamente falou numa transmissão que há sério risco, sim, há uma possibilidade de rompimento democrático no país.
Os generais que compõem o seu governo, geralmente já virou comum fazerem ameaças à democracia brasileira. E agora a gente chega ao cúmulo de um ministro de Estado, o ministro da Educação, fazer uma afirmação lamentável, triste, grotesca como essa. Eu sugiro, pessoal, que vocês imediatamente passem a conversar com seus familiares, com as pessoas próximas de você, e que a gente comece em massa a pressionar os nossos parlamentares a dar encaminhamento ao processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A partir do momento que as pesquisas começarem a mostrar que há uma queda brusca na sua popularidade, os mais de 30 processos darão seguimento aos mais de 30 processos protocolados na Câmara de Deputados. E o país vai dar uma mensagem, vai transmitir um recado àqueles que vão assumir com a queda do Bolsonaro de que nós não vamos mais tolerar regimes autoritários no nosso país. Nós não queremos mais reviver os tempos mais sombrios da história do Brasil.